Existem outros que ficam de madrugada vendo Corujão. Aí no dia seguinte faz um comentário e mostra o filme lá. Eu vi no filme. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ou então é sonho. Não, eu tive um sonho e eu sonhei. Pelo amor de Deus, meu irmão. Deus deixou a sua palavra revelada para que ninguém se engane. Onde que você está com a cabeça? É por isso que está assim. É por isso que o povo de Deus está desesperado. As pessoas estão correndo que nem barata tonta, correndo uma para um lado até para o outro, porque é cego guiando cego. Meu irmão, a verdade é a palavra de Deus. Então não fique dando ouvido a essas coisas. Tá bom? Bom, lá em Jeremias 23, fala a mesma coisa. Olha só, Jeremias 23, versículo 16, está escrito: assim diz o Senhor dos Exércitos. Você segue ao Senhor dos Exércitos? Você ama o Senhor dos Exércitos? Você quer ir contra o Golias em nome do Senhor dos Exércitos? Então escuta o que ele tem para lhe falar. Jeremias 23, versículo 16. Outras coisas, as pessoas fazem palestra de 10 horas, 20 horas, 30 horas. Eu não vejo ninguém, é raro abrir a Bíblia e falar um versículo bíblico. Fala tudo da cabeça. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Ou então fala do Apocalipse de Baruque, do livro da Ascensão de Isaías, do Apocalipse de Elias. Pelo amor de Deus, meu irmão. As pessoas não entendem nem a Bíblia e querem se aventurar a entender livro apócrifo. Pelo amor de Deus. Olha, vamos ler, meu irmão, vamos ler. Bom, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. São as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. O que é a boca do Senhor, meu irmão? Hein? Para pensar. Não é a Bíblia? Não é a Bíblia que é a boca do Senhor? Eles falam de si mesmos. Tem outros que estão dizendo que o próximo Papa, o oitavo rei, a besta, o anticristo, vai demorar muitos anos para chegar. Onde que está escrito na Bíblia isso, meu irmão? Nós não podemos falar o que a Bíblia não diz. Foi o Senhor que falou através dessa pessoa? Hein? Existem também os profetas velhos, aqueles que vivem da glória do passado. Meus irmãos, tem que estar na Bíblia. Eu não posso falar que vai demorar um mês, como estão falando, ou 40 dias, como estão dizendo que o Papa vai ressuscitar na Páscoa, e nem posso falar que vai demorar alguns anos. Eu tenho que falar o que está na Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Jesus disse, está escrito. Nós somos o povo do está escrito, meus irmãos. Ou não? Somos ou não somos? Vamos ver por que essas pessoas estão falando. Vamos abrir lá em 1 João. Vamos lá. Vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. 1 João não é o Evangelho, é a primeira epístola de João, capítulo 5. Está escrito, lá no versículo 1, está escrito: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Meu irmão, existem outros tipos de falsos profetas ou de igrejas apostatadas. Na verdade, todas as igrejas já aceitaram a Trindade, sem exceção, sem exceção. E muitas pessoas, lá no Facebook, aparecem pessoas que querem debater comigo a doutrina da Trindade. Na verdade, não é a doutrina da Trindade, porque não é a doutrina bíblica, ok? É dogma da Trindade. Dobre a sua língua quando for falar doutrina da Trindade, porque conforme diz a Igreja Católica Apostólica Romana, porque não é a Igreja de Cristo, é a Igreja Romana, o nome já diz, ok? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela diz que o dogma, sabe o que é dogma? Você sabe qual é a diferença de um dogma para uma doutrina? É que para ser um dogma não precisa ter respaldo bíblico.
Essa é a única diferença. É a mesma coisa o domingo. O domingo não é uma doutrina bíblica. Você crê que o domingo é o dia do Senhor? Você crê? Então você está crendo num dogma. E quem impõe dogma é a Igreja Católica Apostólica Romana. Sabe por quê? Porque ela diz, como está lá em Daniel, que ela está acima de Deus. E ela pode mudar os tempos e a lei. Não é isso que Satanás disse lá em Isaías 14? Que ele subiria acima das estrelas do céu? Não é isso? Colocaria o trono dele acima das estrelas do céu. Satanás se acha acima de Deus. E a Igreja Católica, como é a sua esposa, e como o Papa é o seu principal servo, o papado, ele impõe o dogma, que é algo que não é bíblico, não tem respaldo nas Escrituras. O dogma, ele é calcado unicamente na tradição católica apostólica romana. Ok? Então a Trindade, o dogma da Santíssima Trindade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Esse dogma, meu irmão, esse dogma não está na Bíblia. Como também não existe um único versículo na Bíblia que diga que o dia de adoração que foi instituído lá no Gênesis, e não foi instituído para judeu, porque não existia judeu no Gênesis, meu irmão. No Gênesis existiu o casal, os pais da humanidade, Adão e Eva. Não era um brasileiro, não era americano, não era australiano, não era marciano, não era africano e não era judeu. Eram humanos. Foi lá no Gênesis que Deus instituiu o memorial da criação. Ao 7º dia Deus descansou. E lá em Êxodo 20, Deus separa. Deus, por escrito, separa esse dia como o seu verdadeiro dia de adoração. Aí a Igreja Católica Apostólica Romana, calcada na sua única autoridade, entre aspas, apostólica, e diz que o domingo é o dia do Senhor. Só que não existe nem a palavra domingo na Bíblia, nem a doutrina, que não existe não, porque não tem na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não tem um único versículo que diga que Jesus ou que os apóstolos ou quem quer que seja, mudou o dia verdadeiro da adoração do sábado para domingo. Não é só dizer que não tem esse versículo respaldando essa mudança, não. A palavra domingo não existe na Bíblia, meu irmão. Entendeu? Existe o primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, no 7º dia. Ok? Não existe a palavra domingo na Bíblia. Então, continuando lá em João. As pessoas querem, lá pelo Facebook, elas querem defender a Trindade, só que elas não sabem nem o que é a Trindade. Se você souber o que é, você está me ouvindo, você crê na Trindade, você não sabe nem no que você crê. Você não sabe nem no que você crê. Você sabe o que diz a doutrina da Trindade? Que são 3 pessoas. Presta atenção! Depois você pergunta ao padre ou ao pastor, ou então você vai lá no catecismo. Tá bom? Que lá explicam no catecismo o que é a Trindade. Tá? O dogma da Trindade diz que existem 3 pessoas. 3 pessoas coeternas. Você sabe o que significa dizer 3 pessoas coeternas? Que essas pessoas, elas são iguais. Iguais em existência. Ok? Sabe o que significa isso? Significa que você está negando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quem nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus é o espírito do anticristo. Você está se alinhando com o espírito do anticristo. Você não acredita? Então vamos ler. Vamos para a Bíblia. Aqui, ó. Todo aquele que crê. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido
nascido, versículo áureo da Bíblia, João 3,16. Deus amou, isso eu sei que você sabe, né? Acho que você deve saber de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seu filho unigênito, único gerado. Jesus Cristo foi gerado, Ele é o Filho de Deus. O dogma da Trindade, que não é a doutrina, me perdoe, o dogma da Trindade diz que Jesus não foi gerado por Deus. Olha que coisa, meu irmão. E está escrito: e todo aquele que ama, todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, duas pessoas, o que foi gerado e o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Se você crê que Jesus é nascido de Deus, você ama o Pai e ama o Filho. Versículo 3. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus. Já falaram para você qual é o amor de Deus? Não adianta ficar enchendo a boca com o amadinho, com a amadinha, com o amadão. Oh, meu amado, oh, minha amada, oh, meu amadinho, vou morrer do coração, eu não sabia disso, estou há tantos anos estudando a Bíblia e não sei de nada. Se não sabe de nada é porque tu não estuda a Bíblia. Tu estuda o Satanás, meu irmão. Meu irmão não. Meu irmão não, porque não pode ser irmão. Não pode ser irmão. Como é que... amadinho, amadinha. Meu irmão, sabe o que é o amor de Deus? É o que está escrito aqui, ó. A Bíblia vai te mostrar o que é o amor de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Esse é o amor de Deus. Entendeu? Esse é o amor de Deus. O amor de Deus não vive sem a justiça. A base do trono de Deus é a justiça, como está lá em Salmos. Se você diz que ama a Deus ou aos seus irmãos, e se você não guarda os mandamentos, você é mentiroso. Não me chama de mentiroso não, que eu fico brabo. Então você vai ficar brabo com Deus. Você não vai ficar brabo comigo. Sabe por quê? Vamos abrir lá em João. Aí mesmo em João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Vamos abrir aí. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Está escrito: aquele que diz, eu o conheço. Olha, eu estou falando de Deus para você porque eu conheço a Deus. Olha, eu estou interpretando a Bíblia para você. Eu estou revelando o que vai acontecer com o Papa, com a onda, com o asteroide, com o meteoro. É o filho do Papa, é o pai do Papa, é o irmão do Papa, é o gafanhoto, é o pernilongo. Eu conheço a Deus. Mas não é isso que João está dizendo, meu irmão. Não é isso que está escrito. Ele disse o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Mentiroso. É o que está escrito. E nele não está a verdade. Lembra que nós falamos que a verdade é a palavra de Deus? Como que essa pessoa pode revelar para você o que está oculto? Se está oculto para ele. Não é verdade? A Bíblia que está dizendo. No versículo anterior diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. É o que está escrito. E para finalizar em João, vamos descobrir por que através da doutrina da Trindade você está adorando ao anticristo. Você está adorando a Satanás. Vamos saber. A Bíblia, ela vai nos mostrar. Ok? Vamos abrir lá. Em 1 João 2, continuando aí, versículo 22, está escrito: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Se você nega que Jesus é gerado por Deus, porque é isso que a doutrina da Trindade nega, porque ela diz que são coeternos, eles são três pessoas coeternas, iguais em poder, autoridade, onisciência. E aí você está chamando Jesus de mentiroso, porque Jesus disse o quê? O Pai é maior do que eu. Você está dizendo que Jesus é mentiroso.
Se você crê na Trindade, você está dizendo que Jesus é mentiroso.